né? É um tema assim complexo, né? Que envolve questões emocionais, sociais, a saúde, né, da mãe, do bebê, enfim. Segundo o Ministério da Saúde, 66% das gestações em adolescentes são indesejadas. Né? Para discutir esse assunto e entender melhor as implicações, né, e desafios enfrentados aqui por adolescentes grávidas, né? Estamos aqui com a nossa psicóloga Aline Arruda e ela vai tirar todas as nossas dúvidas, vai compartilhar conosco agora a experiência também, nessa sua experiência e conhecimento com esse tema, né, que é tão importante, né, para a nossa sociedade. Então, você que tem filho, né, fica aqui junto conosco, né, para que você possa entender melhor esses desafios que esse povo enfrenta, né, Aline? Tudo bom, maravilhosa? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Aline, quais são os principais desafios emocionais, psicológicos enfrentados por esses adolescentes? Essas adolescentes que engravidam tão cedo. Olha só, vamos pensar o seguinte, o nosso lobo frontal, parte da frente da cabeça, que é responsável pelo julgamento, pelo valor, pelas regras, é a última parte do cérebro que se forma e ele só está completamente formado no início da idade adulto jovem, ou seja, até os 24, 25 anos, esse cérebro ele ainda está em processo de amadurecimento. E aí essa adolescente, né, que engravida nessa faixa etária, ela é como se ela pulasse completamente uma fase, que é a conclusão da sua adolescência, e tivesse ali assumindo uma responsabilidade. A gente vê no vídeo até que ela ri muito, né? Parece até assim um descuido assim na questão emocional, como se ela não tivesse assim, a ficha não caiu. Caiu ainda. Não sei o que vai acontecer ainda, provavelmente ela vai precisar muito do apoio dos pais, né, da família de um modo geral, porque é muito difícil a gente pensar hoje, nos dias de hoje, um adolescente de 17 anos ter responsabilidade plena para cuidar de uma criança. Digo hoje porque, se fosse na época das nossas avós, elas eram mães muito cedo, já trabalhavam, os nossos avós já trabalhavam, então era uma outra percepção de família e sociedade. Hoje a gente vê cada vez mais pessoas entrando no ensino superior, uma adolescência que já foi comprovada, que está se estendendo até os 25 anos. Então, ser mãe na adolescência, ter um filho na adolescência, é como romper com um processo de desenvolvimento. É verdade. Eu falo assim, 17, porque não é nem muita novidade, viu, Aline? Porque a gente sabe que tem meninas de 9, 10, que é pior, gente. É criança. 9, 10 anos, 11, 12. É que não sabe nada da vida, né? 17... sabe, mas para cuidar de criança, tá começando a curtir, tá começando a sua fase boa, né, de adolescente. E aí parar para cuidar de uma criança, nossa, para tudo. É escola, para um pouco a escola, porque ainda está na fase escolar. Sim. Né? Vai para a faculdade, aí já atrapalha um pouco, né, o andamento e assim vai. Não é fácil cuidar de filhos, então às vezes a pessoa acha que botar um filho no mundo é só botar um menino no mundo e tá tudo certo, e não é. Tem toda uma responsabilidade pela frente. Mas aí, como é que a nossa sociedade e a família, né? Eles podem estar apoiando, ajudando esses adolescentes, né? Quando elas engravidam. Exato. A gente pensa muitas vezes que educação sexual, eu não quero educação sexual na escola, porque pensa que é ensinar sobre relação sexual, mas não é. É ensinar sobre o corpo, é ensinar sobre prevenção, é ensinar sobre prevenção ao abuso, né, de crianças e adolescentes. Então, é preciso conversar, porque se eles não conversarem com a família, eles vão estar conversando com os colegas, eles vão estar procurando na internet. Tem algo que é muito polêmico, que eu vou pedir licença aos pais, mas é para os pais que eu vou me dirigir. Isso. Que tem muitos desafios que acontecem entre adolescentes, que para eles é desafio, é brincadeira. Né? Tem um recente que acaba abafando mais o que acontece com adolescentes, mas tem recente aí o desafio da roleta russa, que a gente na época pensava que era com arma, agora é. A adolescente tem relação com vários meninos ao mesmo tempo, correndo o risco de engravidar e não saber de quem engravidou, e essa seria a roleta russa. E aí a gente pensa que é uma coisa isolada, não, os adolescentes eles têm conhecimento desse tipo de desafio. Tivemos um caso de uma menina de 13 anos que engravidou com esse desafio no Rio Grande do Sul. Né? Então é algo que os pais, ou eles conversam e se interam do que está acontecendo com seus filhos, ou isso acontece e eles se sentem ali perdidos. E agora o que é que eu faço? Né? Mas diante de uma situação dessa, chega junto, conversa, tenta ouvir, né? Entender esse novo cenário, o que passa na cabeça de um adolescente e apoiar a gente. Na grande maioria dos casos, a família dá aquele surto, aquela, né?
briga, tal, Em vez de apoiar, não, né? Começa a briga, confusão. Pra que você fez isso? Não adianta, já passou. Agora já deu. foi. Já foi. Agora você ou apoia ou tá difícil, né? Isso, então Tem que passar ajudar do susto, agora, ajudar a ver como chegar é que faz. junto, Isso, conversar. Exatamente. Eu acho que a melhor saída é essa. Bora lá, quais são as consequências, né, ao longo prazo, né? E também dessa grávida, né, adolescente, para a mãe e também para o bebê. Porque as consequências eu sei que são muitas, né? Tanto para ela que está lá gestando, né, o bebê, quanto para o bebê quando nascer. Isso, o primeiro trimestre ele é extremamente importante para essa formação, então, inclusive a questão emocional, o estado emocional da mãe, né, as angústias, as ansiedades, os medos, quanto mais apoio ela tiver, melhor vai ser para ela e para o bebê. O corpo ainda está em formação, né? Você falou de meninas bem mais novas, mas ainda aos 17, o corpo ainda está em transformação e muitas vezes isso é interrompido por conta da gestação, né? Parte nutricional do corpo, do desenvolvimento, vai passar para o bebê. Então já há uma ruptura aí nesse processo do desenvolvimento. E às vezes essa adolescente com esses medos, eventualmente com essa falta de apoio, ela pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão. É muito comum mulheres terem o que a gente chama de baby blues, que é uma melancolia pós-parto, que muitas vezes passa por aquela coisa, eu não consigo mais fazer o que eu ia fazer antes, não consigo dormir, não reconheço meu corpo, não sei se vou dar conta de cuidar do bebê, e se eu não conseguir cuidar desse bebê, e isso independe de idade. Então também pode acontecer esse estado melancólico, esse baby blues com essas mães adolescentes. Então, e muitas vezes a pessoa que chega, os familiares, né, todo mundo que chega para o bebê, visita o bebê, se volta para o bebê e ela se sente muitas vezes ali perdida, né? Então é um processo que precisa de uma rede de apoio, quando a gente fala rede de apoio mesmo, de amigos, de familiares, de pessoas que possam aí apoiar essa mãe para estar dando esse suporte e evitar esse sofrimento. É verdade, você falou da brincadeira da roleta lá, né? E eu lembrando aqui, não é só a gravidez, como também as DSTs. Exatamente. Elas têm o risco de pegar algum tipo de doença, né? Exatamente. E não entende. Então, os pais, eles têm que estar e conversa com os filhos para eles entenderem que não é só a gravidez. Porque muitos pais, às vezes, acham que, cuidado, senão você vai engravidar, menina. Olha, você faça assim, porque senão você vai engravidar. Mas não pensa também que a pessoa pode pegar outras doenças. Exatamente. Outros tipos de DSTs, outras coisas, que não é só a gravidez. Né? Exatamente. O próprio câncer de colo de útero, a maior causa é devido ao HPV. E hoje tem vacinas, mas não é porque tem vacinas que também vai ter um comportamento de risco. Isso. A vacina é um adicional para evitar a possibilidade do adoecimento. Não é? Mas é exatamente esse tabu, Marília, a dificuldade que se tem de conversar, muitas vezes porque não conversaram, muitas vezes porque os pais têm também dificuldades com a sua sexualidade, com conversar sobre isso, com o receio de, se eu falar, eu vou estar incentivando, e pelo contrário, a gente vê que países que trabalham com educação sexual no sentido de prevenção, uso de preservativo para adolescentes, têm tido taxas menores, índices menores de gravidez na adolescência. Né? Mas ainda se tem muito medo, se eu falar, eu vou estar incentivando, e muito pelo contrário. Vai estar ajudando, né? Exatamente. Eu acho que os pais, eles deveriam ser mais espertos, né? Tipo, pegar a autoconfiança dos filhos. Os filhos, eles têm que confiar em você. Então, você tem que passar essa confiança para que eles possam te contar tudo, ser aberto, ser amigo. Porque senão, é como você falou, vai conversar com os amigos, com o fulaninho daqui ou dali, perguntar ou procurar nas redes sociais, que está muito fácil hoje de encontrar as coisas, né? Isso. Então, assim, o bom é você ter essa abertura com seus filhos, seja ele homem, seja mulher. Eu acho que tem que ter essa abertura, tem que dar essa confiança, esse voto de confiança. Ele tem que sentir, poxa, eu tenho que confiar, poxa, eu confio na minha mãe ou no meu pai, vou conversar com eles, procurar saber, perguntar, eu acho que é importante. Eu acho que é super importante esse diálogo mesmo. Exato. Isso ajuda bastante, né, Aline? Com certeza. E é buscar o entendimento de qual é o meu papel enquanto mãe, qual é o meu papel enquanto pai. Não é nem aquele lugar que eu ocupo de camaradagem, mas também não é aquele lugar do punitivo, isso, sabe? Daquela pessoa que só manda e briga. É conversar com os filhos, de entender, olha, você pode contar comigo para tudo, mas eu gostaria que você soubesse que eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e a gente precisa colocar limites, né? Então, é um ouvir, orientar, né? Limitar quando for necessário. Então,
Isso não é fácil e não é do dia para a noite, mas quanto antes esse diálogo puder acontecer, quanto antes essa conversa começar a acontecer, mais fácil vai ser de orientar. Quanto mais uma pessoa tem orientações sobre algo, mais difícil vai ser dela cometer um erro. E a base, Marília, de toda relação saudável é a comunicação, o diálogo, é a conversa. É verdade, eu concordo plenamente. Para a gente finalizar aqui, Aline, o que é que pode ser feito, né, para prevenir essa gravidez na adolescência e promover a saúde sexual também e reprodutiva entre esses jovens? Olha, além do diálogo, procurar um profissional de saúde é importante. E isso não só as meninas. A gente tem a cultura de levar somente as meninas para um ginecologista, né? Somente as meninas para um médico. Mas leva o menino também para o médico, para ouvir. Às vezes o pai não sabe como conversar. Leva para um profissional de saúde, leva para o psicólogo, para a psicóloga, para conversar, para orientar. Às vezes eu escuto mães dizendo assim, eu descobri que a minha filha está tendo relação sexual, tranquei em casa. Não vai adiantar. Não adianta, piora. Exatamente, exatamente. Então, olha, e o que você acha de, ao invés de trancar, conversar, ouvir o que ela tem para dizer, levar no profissional de saúde, começar a conversar com ela sobre isso, sobre prevenção, métodos de prevenção, não só da gravidez, como você falou, das ISTs. Então, abrir esse espaço para que os jovens possam se colocar é muito melhor do que ele fazer escondido, ela sair escondida com o namorado, correr risco de lugares, né, lugares que ela possa estar se colocando numa situação de risco. Então, com conhecimento dos pais, eu sei que ela vai sair hoje com o namorado, eu sei que pode acontecer, mas é melhor do que ela sair escondida para um lugar que ela pode estar correndo risco e eu não sei o que vai acontecer. Exatamente, você falou tudo. Eu acho que tudo é diálogo, né? Tudo é conversa. E a confiança nos pais é primordial. E os pais têm que confiar nos filhos também, né? Conversar, ter um bom relacionamento. Prender não é uma coisa séria. Assim, gente, se você prende, sabe aquele negócio que você não pode? Quando você diz não pode, mas a pessoa quer, pronto, é pior. Então não prenda seu filho por conta disso ou daquilo, porque senão vai ser pior para vocês. Né? Eu acho também, viu, Aline, esse negócio de prender também não concordo de jeito nenhum, não adianta não. O menino vai pior. É pior porque ele vai fazer algo que você não vai gostar muito. Então, né, tem gente que foge, tem gente que vai-se embora. Se você não vai sair, pronto. É só vai dormir para tu ver, daqui a pouco, ó, vai embora e sai. Gente, não prenda. Conversa que é a melhor saída, tá bom? Obrigada, minha amiga Aline, maravilhosa, por você ter vindo aqui mais uma vez participar do nosso programa, viu? Volte mais vezes. Obrigada. Bom, gente, vou ficando por aqui. Tenha uma tarde maravilhosa, abençoada. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estarei de volta a partir das 14 horas. Tchau.